Vamos lá. Hebreus 12, quem encontrou, diga amém. Você que está em casa também, participe, tá? Em nome de Jesus. Portanto, verso 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, que nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Não foi o Jardel Fernandes, não foi a Missão de Fé, não foi a Aliança do Calvário, não foi presbiteriana, nem batista, nem assembleia, foi Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezou a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como filhos. Qual palavra? Ele vai dizer: meus filhos, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele que aceita por filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho não é disciplinado pelo pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, são apenas filhos ilegítimos. Além disso, nós tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, que é Deus, né? Para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina, no momento, parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mais tarde ou depois, porém, produz um fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela forem exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que os mancos não se desviem, antes sejam curados. Amém. Então você vê aí, queridos, nesse texto que a gente acabou de ler, um alerta do autor da carta, que alguns acreditam que é Paulo, não sabemos quem foi o autor, um alerta para aquela igreja que está aceitando a fé, que está ouvindo o evangelho, que está abandonando, alguns abandonando o pecado da carne, a depravação, a devassidão, as orgias, mas principalmente, como é uma carta aos Hebreus, abandonando principalmente os preceitos da antiga lei, entendendo que a lei antiga chegou ao fim, e agora nós estamos numa nova lei, no novo pacto antigo chegou ao fim, agora nós estamos num pacto novo, não é mais o pacto do velho, do Antigo Testamento, feito por Moisés, com derramado sangue dos animais, mas agora um pacto novo, feito pelo próprio Deus, com derramado sangue do Filho dele. E aí muitos daqueles irmãos estavam aceitando a fé, reconhecendo Jesus como Messias. E sabe, irmãos, quando você reconhece Jesus como Messias, e você aceita a fé, porque Deus se revelou para ti, e de repente a vida da gente deve melhorar da noite para o dia. Opa, Deus abriu meu entendimento, eu estou crendo em Cristo, meus olhos foram iluminados, meus olhos foram abertos. Isso não é uma coisa que vem do homem, é Deus quem dá. Se Deus não der, a gente não vai enxergar. Por isso que você prega para um doutor e para um analfabeto. O analfabeto entende perfeitamente, se converte, e o doutor não entende, não compreende a profundidade espiritual do assunto. Entende com o intelecto, com a mente humana, mas não pela revelação do Espírito. É diferente. Aí então, se aceita a fé, e você já imagina que a sua vida vai mudar da noite para o dia, que os problemas vão desaparecer, afinal de contas agora, você está com uma alegria imensurável no seu coração. Agora Deus se faz presente, os seus olhos se abriram, você olha para o céu agora, você consegue ver pela fé as mansões celestiais, o reino de glória, pela fé. Você consegue crer agora e ter certeza absoluta em todas as palavras desse livro gigantesco chamado Bíblia, e você começa a crer e ver que tudo isso é verdade, que essas promessas vão se cumprir, que nós vamos sim receber um corpo glorificado, que não envelhece, não adoece, não sente dores, que Deus vai sim estabelecer um novo céu, uma nova terra,
E a capital do reino, a Nova Jerusalém, vai vir parecida com a esposa, ataviada por seu noivo, e vai vir para ser a sede desse governo, e nós vamos estar vivendo para toda a eternidade, sem tristeza, sem doença, sem nenhum tipo de calamidade, e a alegria toma conta do nosso coração, o regozijo, o gozo. Você sentiu isso quando você nasceu de novo? Você sabe dessa alegria transbordante que você tem, aquele primeiro contato com a revelação de Deus. Só que agora, Deus está comigo, a tua fé, você começa a ter uma fé que você não imaginou que tinha. Você começa a ter convicções e certezas. Antes o Deus que você pegava numa cruz, num rosário, ou num amuleto qualquer que você pegava, agora você não precisa mais pegar em nada, agora você tem certeza, Deus está aqui comigo. E você começa a ter confiança, começa a sua caminhada com Cristo, começa a fazer as renúncias, começa a viver para a glória de Deus, começa a viver para agradar a Deus. Só que o que acontece? Ao invés de coisas boas, começam a acontecer coisas ruins. Ao invés das portas se abrirem, portas começam a se fechar. Ao invés de problemas se resolverem, problemas se complicam ainda mais. Gigantes começam a aparecer diante de nós, problemas começam a surgir de um lado para o outro, e quanto mais você trabalha, serve a Deus e vive para Deus, faz renúncia, mais luta, mais dificuldade, mais tribulação, e a adversidade vai vindo na tua vida, e você fica sem entender o que é que está acontecendo. E aí o autor aos Hebreus veio cirurgicamente pelo Espírito Santo, primeiro mostrar para nós, que o único homem de fato santo que não pecou nessa terra, que foi Jesus, também padeceu sofrimentos. E que ele, ao padecer esses sofrimentos, ele não desistiu da caminhada, pelo contrário, ele aguentou todo o sofrimento, porque a certeza dele era tão grande, a convicção, a fé dele era tão grande, que ele tinha certeza da glória que estava por vir. É por isso que Paulo diz que os sofrimentos do presente não se compara com a glória que nós há de ser revelada. É por isso que em Hebreus capítulo 11, o capítulo dos heróis da fé, diz que aqueles homens suportaram tribulação, foram perseguidos, humilhados, torturados, serrados ao meio com serrote, meu irmão, mas morreram na fé, porque tinham a esperança, a certeza e a convicção de uma melhor ressurreição gloriosa. E ele mostra primeiro que Jesus andou pela fé e suportou toda a tribulação, porque ele sabia que mesmo que na noite do Getsêmani ele temeu ao ponto de derramar, supostamente, né? Que alguns vai dizer que não, outros vai dizer que sim, ao ponto de derramar suor de sangue, ou chorar muito ali, e ter medo, pavor, mas ainda assim ele não quis tomar o vinagre com fel e vinho, que estava na ponta da esponja, que ia adormecer ele, para ele não sentir tantas dores naquela cruz. Todo o que ele estava sentindo, ainda assim ele não preferiu tomar, porque ele queria passar por tudo que estava proposto, para poder ressuscitar no terceiro dia e dizer: todo o poder me foi dado no céu e na terra, e prometer para os seus discípulos, que aquele Jesus que subiu um dia virá nos buscar. Então esse Jesus, irmão santo, que nunca pecou, ele padeceu tribulações. Esse é o exemplo que ele está dando para nós aqui. Nós não estamos isentos de passar tribulações, sofrimentos por estar em Cristo. Nós não estamos isentos de desenvolver um câncer. Nós não estamos isentos de virar o carro, de bater a moto, do avião cair, do barco afundar. Nós não estamos isentos de sofrer o que qualquer pessoa nessa vida pode sofrer, pode padecer. Só que com a diferença, nós estamos na fé guardado nela, e temos convicção de que Deus está no controle da nossa vida, e vamos suportando tudo sem desistir, porque sabemos que somos apenas peregrinos aqui, e que de fato quando partirmos daqui, nós temos uma morada eterna, onde viveremos em glória e riqueza. Porque nós não podemos resumir a nossa vida com Cristo, ou o nosso cristianismo, apenas nos cultinhos de parede preta. Não tenho nada contra. Se eu pudesse até pintar de preta aqui, eu acho bonito. Minha roupa melhor, a cor mais bonita que eu acho é preta. Minhas roupas é tudo preta. O meu escritório eu botei um negócio lá meio preto, meio não sei o que mais lá. Eu gosto de preto. Eu estou dizendo igreja de parede preta, porque a gente sabe que são as igrejas do modismo.
das fumaças e das luzes coloridas. Não podemos resumir o nosso cristianismo nesses cultinhos de campanhas místicas de 7 semanas, ou de showzinho gospel, engordando lobos devoradores que vêm em busca do nosso dinheiro. Nós temos que encarar o nosso cristianismo, a nossa vida com Deus com renúncia. Nós temos que encarar a nossa vida com Deus com abnegação. Temos que enfrentar o sofrimento, porém não desistir da caminhada dele. E ter a certeza de que uma glória maior está proposta para nós. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que ele vai dizer: recebam, suportem as dificuldades e recebam elas como disciplina. Todo tipo de aflição, todo tipo de angústia, todo tipo de pesar, de sofrimento você passar, ele está dizendo aqui, suporte isso como um tipo de disciplina, como um tipo de correção. Alguém me fez uma pergunta: mas pastor Jardel, Deus perdoou, e a pessoa que Deus perdoou, Ele não exime ela da culpa? Sim, exime da culpa. Exime da culpa, exime do pecado e garante a ela a salvação. Mas isso não significa que você está isento de ser disciplinado por Deus. Ele te perdoou, te salvou, te selou com o Espírito Santo. Isso você está garantido. Mas de sofrer as disciplinas e os açoites de Deus nessa caminhada, enquanto erra, você não está isento. Nenhum de nós estamos isentos. Então, você precisa entender isso. Que você está em Cristo, você anda pela fé. E as dificuldades que vão surgir na sua vida, as adversidades que vão surgir na sua vida, as aflições que vão surgir na sua vida, suportem essa dificuldade e recebam elas como um tipo de disciplina de Deus. Quantos aqui tem filho? Você já deu uma lapadinha no seu filho pelo menos uma vez, não deu? Mas você perdoou o seu filho do erro que ele cometeu. Você perdoou o seu filho do erro que ele cometeu, ele continuou sendo seu filho, você continuou amando, mas mesmo assim você deu uma disciplina nele. E de repente doeu mais em você do que nele. Disciplinei o meu filho, mas você se convence dizendo: não, mas eu fiz para o bem dele. Ele está dizendo que Deus faz a mesma coisa com a gente. Ele dá o exemplo dos nossos pais terrenos, que disciplina a gente como quer, do jeito que quer, por alguns motivos, buscando o melhor para nós. E aí ele faz um paralelo, uma comparação, falando que Deus também nos disciplina, através das dificuldades e aflições da vida, porque tudo que acontece na vida do crente, Deus está no controle. Deus só aconteceu porque Deus permitiu. Se Deus não quisesse permitir, Ele não teria deixado acontecer. Mas se aconteceu, é porque Ele permitiu. E às vezes não é nem permissão, às vezes é Ele que causa a mesma coisa. Mas outras vezes não, outras vezes Ele só permite acontecer. E como que a gente tem que se comportar nessas horas? Desistir, tristecer, desanimar, chutar o balde, não, agora eu vou me embora, Deus esqueceu de mim. Não. Você precisa receber toda a aflição como que sendo disciplina e correção de Deus. Toda aflição que você passa é disciplina de Deus. E toda disciplina de Deus tem um objetivo de corrigir. Tem um objetivo de fazer o melhor para você. Nossos pais nos disciplinavam com o objetivo de fazer o melhor para nós. Você passa aflição? Você passa dificuldade? Você passa coisas que te fazem chorar, que te fazem sofrer, te fazem ficar triste. A Bíblia está dizendo que você deve receber isso como uma disciplina de Deus. Visando, ele diz que ele faz isso, essa disciplina de Deus, todos vamos ter que passar. Quem não passar pela disciplina de Deus, ele está dizendo que é porque não é filho. Porque todos aqueles que Deus recebe por filho, vai ter que apanhar dele. Às vezes a gente diz: ó menino, tu vai ficar sem celular um dia. E quando dá 12 horas a gente está de coração partida para o bichinho estar ali. Aí às vezes o pai ou a mãe nem aguenta, acaba dando antes do tempo. Mas Deus não.
Deus ele é duro na disciplina. O amor de Deus é tão grande por nós, que leva Ele a nos dar disciplinas dolorosas e duras. Irmão, isso aqui vai fazer toda a diferença na mensagem de hoje. Você está sofrendo alguma coisa? Alguma coisa, nesse momento hoje você está sofrendo? Receba isso como uma disciplina de Deus. Você está passando alguma aflição na vida, alguma angústia, alguma tristeza, receba isso como uma disciplina de Deus. E quando você vier passar, de repente alguns não estão passando, a maioria está, eu sei disso. Não precisa ser profeta, né? Em tempos difíceis desses. Mas quando você passar, lembra disso. Deus está me corrigindo. Mas o que eu fiz, onde eu errei, onde eu pequei, irmãos, tu vai perguntar isso para Deus, onde que tu fez, onde tu errou. Irmão, a gente erra até nos pensamentos, até nos planos que a gente faz, até nos projetos que a gente articula. E o certo é que Deus disciplina. Nenhum de nós estamos isento disso. Por isso, procurar essas igrejas, como eu disse, que nos deixam confortáveis no nosso pecado. Eu estou em adultério, eu estou em fornicação, eu estou me prostituindo, mas estou dando dízimo, estou fazendo propósito, estou fazendo a corrente, eu vou lá para a igreja lá, o pastor veio anjo com bandeja de ouro, os irmãos falam língua estranha, a irmã profetizou que as coisas vão dar certo para mim, e a pessoa continua confortável no pecado dela. Irmão, isso é a maior mentira que o diabo inventa para levar você para o inferno. Confortavelmente vivendo no pecado e caminhando para o inferno, porque está tendo o ego massageado com as músicas que são cantadas e com as pregações que são ministradas. Mas o Evangelho de Deus é diferente. Você tem que entender isso, para você não desistir. Você não pode parar. É disciplina de Deus. Você não pode parar aí. Você não pode parar o chamado que Deus te deu, o ministério que Deus te entregou, o dom, o talento que Deus te deu para você servir na igreja. Você não pode parar por causa de tribulação, dificuldade. Não, meu irmão. Tribulação, dificuldade, aflição são disciplinas de Deus para o teu bem. E quantos tem que passar? Todos. Porque Deus não faz acepção de filho. Não, mas é o Auricélio Ferreira, um irmão que expõe mensagens teológicas maravilhosas. Peia também. Não, mas é o Augusto Nicodemo, mas é o Paulo Júnior. Peia também. Tem homens de Deus agora, irmãos, que nós conhecemos, que vocês conhecem, que está na mídia, só o que se fala, o fulano caiu, o fulano caiu, o fulano caiu. Não, o fulano não caiu. O fulano só está passando por um processo de disciplina de Deus doloroso, porque Deus ama o fulano e quer ele na obra, firme e forte novamente. Mas o processo de disciplina é doloroso. Com você Deus trata de um jeito, comigo Ele trata do outro, com esse Deus trata de outra forma, porque com cada um Ele trata de modo diferente. Mas enfim, todos têm que passar pela disciplina, a disciplinação dura. E qual o objetivo da disciplina? Nos tornar participantes da sua santidade. Não, mas o pessoal hoje não quer saber de santidade, né? O pessoal quer ir para a igreja para fazer a campanha do carro novo, da casa própria, do óleo da riqueza. Não. Pois Deus dá santidade para nós, separando a gente, porque assim, Deus nos resgata e nos separa para Ele. E está aqui o ponto de partida. Eu me converti aqui, tem uma caminhada aqui até chegar nas mansões celestiais, a minha caminhada na terra. Se eu seguir certinho do jeito que Deus propõe, meu irmão, vai ser uma bênção. Mas só que nós somos teimosos, a gente nunca vai reto. A gente tropeça aqui, tropeça ali, tropeça acolá, faz a coisinha escondida, um pensamentozinho escondido, um desejozinho maligno, um olharzinho malicioso, uma praticazinha errada, uma coisa errada, e aí nesse percurso aí a gente vai desviando, fazendo um zigue-zague. E por isso a necessidade da disciplina da correção. Para quê? Para você continuar sendo participante da santidade de Deus. Você continuar como um crente separado. Não um crente lá no mundão, eu sou um eleito crente salvo, mas eu estou na bagaceira. E Deus não quer eleito crente salvo na bagaceira. Deus quer eleito crente salvo na presença dEle, renunciando à bagaceira e vivendo na presença dEle. É por isso a disciplina, para você continuar fazendo parte da santidade de Deus. Só que essa coisa de santidade, irmão, ela nem é mais pregada nas igrejas hoje, até perdeu o sentido. Por quê? Porque nós temos que permanecer no caminho que Deus tem proposto para nós.
Se nós saímos desse caminho, nós estamos saindo daquilo que Deus propôs. E Ele diga, venha para cá. E Ele puxa através da disciplina. Então, irmãos, o conselho que Ele dá no final. Então, a disciplina é dura, mas a disciplina é para todos, mas ela tem um bom propósito objetivo, que é te santificar para te levar para o céu, para te salvar. E por fim, Ele fala que há muitos que estão fracos, debilitados, com os joelhos vacilantes e as mãos trêmulas, ou seja, estão fracos. Quantos crentes estão fracos, irmãos? Que não ora mais, que não estuda mais a palavra, que não tem mais prazer de cultuar a Deus, seja numa congregação como essa, de se reunir com os irmãos, ou seja em casa com a esposa, com os filhos, com a família, ou com alguns outros irmãos em algum lugar, perdendo totalmente o prazer. O prazer vai sendo agora só para quê? Para as coisas do mundo, para coisas seculares. A gente vai trocando os valores. E aí, o que é que significa isso? A gente está fraco. Quando você começa a priorizar mais, é bom se divertir, é maravilhoso. Satisfações carnais que não são pecados, é bom demais. Às vezes as pessoas não entendem isso, né? O que é um exemplo de uma satisfação carnal que é pecado? Adultério, essa é pecado. Um exemplo de uma satisfação carnal que não é pecado, sentar e comer um churrasco com o irmão. Vamos fazer um churrasco ali, irmão? Tem nada de espiritual no negócio, é carne pura, mas não é pecado. É um momento ali de entretenimento dos irmãos brincando, ali sai até oração e louvor, mas a gente está um momento de carnalidade, mas não é pecado. Mas quando você começa a perder o foco do Evangelho, a perder o foco de Cristo, e começa a dar prioridade, o pecado começa a entrar na tua vida devagarinho, ele bota um pé, bota outro pé, bota um dedo, bota outro dedo, bota a mão, daqui a pouco ele está todinho lá dentro. Isso já significa que você está fraco. Se você não está orando, você está fraco. Se você não está tendo prazer de ler a palavra de Deus, porque ler a palavra de Deus é ouvir Deus falar com a gente, você está fraco. Se você não está tendo prazer de cultuar a Deus, você está fraco. Se você não está tendo prazer de cantar louvores para Deus, seja lá com a voz desafinada como for, você está fraco. Se você não está tendo prazer de lutar contra o pecado, de resistir o pecado, continuar lutando contra o pecado, você está fraco. Então ele diz aqui, para aqueles que estão com as mãos fracas e os joelhos vacilantes, que sejam fortalecidos, que sejam renovados, que entendam o que você está passando, que é um período de disciplina de Deus, não é para te matar, não é para te jogar no inferno, não é para te condenar, é para te moldar e te fazer um vaso de glória para Ele. E você entender isso, não é porque Deus te esqueceu, Deus não te esqueceu. Olha, se Ele disse para Israel em pecado, em apostasia, Isaías vai lá dizer para esse povo lá que eu vou mandar o rei da Síria para destruir tudo aí, mas diga para eles o seguinte também: pode a mãe esquecer do filho que está mamando? Pode não, pois eu também jamais esquecerei de ti, ainda que ela esqueça do filho que está mamando, eu não me esquecerei de ti, porque eu tenho gravado o teu nome na palma da minha mão. Ou seja, Deus diz que não esquece do povo dele. Então Deus não esqueceu de você. Tudo que você está passando, que não tem ninguém por ti, que não tem ninguém porque você clama por socorro, que te faça socorro, te faça alguma coisa, que parece que todo mundo virou as costas, todo mundo te esqueceu, até Deus está em silêncio, e você já desanimou completamente, dizer mesmo assim, Deus não te esqueceu. Ele não esquece a gente, nem um segundo, nem um momento. Ele continua aí, continua contigo. Então o que você tem que fazer agora, final aqui da palavra, fortalecer as mãos fracas, os joelhos vacilantes, se levantar, bater a poeira da queda e retomar a tua caminhada, porque Ele está contigo, continua contigo, Ele nunca te abandonou. Mesmo como aquele hino, né? Aquele hino, o sonho que eu tive essa noite. Aí no final ele reclama, que ele disse que olhou nos momentos piores da vida. Eu olhei para trás, no começo tinha 4 passos, o meu e do Senhor. Agora nos piores momentos só tem 2. O Senhor me abandonou na hora que eu mais precisava. E Ele disse o quê? Não te abandonei, vou levar você nos braços, porque Ele nunca deixa a gente. E pode ter certeza que eu vou te dizer, irmão, Deus é tão Deus, único, que Ele nunca parou de ouvir uma única oração tua. Que se você chega em casa hoje e falar para Deus, mesmo Senhor, eu não estou te sentindo, eu não estou te sentindo, eu estou até sem fé, eu estou tão fraco, mas eu sei que o Senhor está no céu e que o Senhor reina, Ele está te ouvindo. Você pode sair dali, Senhor, eu estou falando isso aqui, eu estou cheio de dúvidas,
eu me sinto podre, eu me sinto morto, mas eu sei que é impossível o Senhor não me ouvir, e Ele vai sempre estar te ouvindo. Então, fortaleça os pés fracos, os joelhos vacilantes, fortaleça suas mãos, levante, retome sua caminhada, entendendo que isso é o Evangelho, não é aquilo lá, aquele showzinho, é isso aí, é disciplina, é aflição, é correção, e tudo isso significa o quê? O amor de Deus sendo derramado de forma abundante sobre a tua vida para te salvar. Isaías cerrado pelo meio, ainda assim não negou a fé. Quem morreu como Jeremias apedrejado lá no Egito, mas ainda assim não negou a fé. Quem morreu como Pedro, crucificado de cabeça para baixo, mas ainda assim não negou a fé. Quem morreu como Estevão, apedrejado nas portas de Jerusalém, enquanto ele apedrejado, ao invés de reclamar, ele disse que olhou para o céu, viu o céu aberto e viu o trono de Deus e Jesus à direita do Pai. E ele, ao invés de dizer: Pai, Senhor, por que o Senhor não me ajuda? Ele disse o contrário, ele disse: Senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E entregou e morreu, irmão. Morreram na fé. Eu nunca vi Jesus, eu nunca toquei nele, mas eu sei que se eu partir daqui, seja num acidente de carro, de moto, numa queda de um avião, de um câncer, eu vou estar na presença dele. Porque nós vamos estar lá e diga: graça, graça, Senhor, graças, meu Senhor. Jesus, louve, 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 diga, diga. Oh Senhor, oh, graças, Senhor, graças a Deus, Senhor. Jesus, lá na cruz, diga: lá na cruz tu deste a vida, derramaste tudo ali, vida eterna tu nos deste ao morrer. Quero ver. Posso ter completo acesso Ao teu trono celestial. posso estar alegremente diante de ti. E os céus vão se abrir para nós, irmão, e nós vamos ver Ele também face a face. E vai ser o melhor dia da nossa vida, quando nós for tirar daqui, seja lá como for, e vamos ver Ele igual você está me vendo agora, igual eu estou vendo você. Nós vamos ver Ele face a face. Oh Senhor, graça, graça, Senhor, graças a Ti, Senhor Jesus. Graça, graça. Graças, Senhor, graças, meu Senhor, Jesus. Nós te veremos, Senhor. Nós te veremos. Algo que me conforta o meu coração, Senhor, no meio desse mundo insosso, no meio desse mundo insosso, sem brilho, sem luz, de cobiça, de disputa, de inveja, de tudo que é ruim, de ostentação, de soberba, que é arrogância. O que me alegra é que saber que daqui 50 anos, no máximo, não vai chegar isso, eu já estou dando estourando, eu vou te ver. Daqui 50 anos eu vou para casa, as portas do céu vão se abrir, e nós vamos entrar, e vamos ser recebidos pelos anjos, Senhor, que vão estar cantando, e nós vamos estar junto com eles, e vamos te ver. O Senhor a quem sempre oramos, por quem sempre esperamos, a quem sempre recorremos, nós vamos te ver. Bem-aventurado o irmão Zé Ayrton, bem-aventurado o irmão Jerônimo, bem-aventurado aqueles que já partiram e estão contigo agora, Senhor. Prepara-nos, ó Deus, para esse encontro. Nos prepara, nos prepara, nos prepara, e peça para Deus lhe preparar, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora, não sabemos nem o dia nem a hora do encontro,
Senhor, se é na disciplina, me prepara. Só me ajuda a passar. Dói tanto, Pai. É tão difícil. Enquanto eu olho para o mundo e vejo os filhos das trevas, ricos, milionários, vivendo em abundância, em fartura. A gente passa tanta escassez, tanta dificuldade, tanta luta. Mas eu sei, Senhor, que a nossa glória não está aqui, nossa riqueza não está aqui. Nossa riqueza é tão grande, que nós vamos andar em rua de ouro, Pai. Não vamos ter ouro para estar guardado, pendurado no braço como um relógio, numa torneira de casa. Nós vamos andar em cima dele. Lugar que o Senhor preparou para nós, nem sol tem, Pai. Porque não tem mais noite, a Tua presença vai estar lá e vai brilhar tudo. E a cidade santa, cheia de coisas preciosas. E aquele corpo que não cansa mais, não envelhece mais, não sente mais dores. Leva-nos para Ti, junto de Ti. Quando o Senhor quiser, Pai, nos prepara. Tá lindo, meu Deus, é lindo. Como eu queria que vocês pudessem estar aqui com a gente, pessoal, mas adore onde você estiver. Nesse sangue lavado. Mais uma vez, só mais uma vez. Quem gosta de festa aí? Eu gosto de festa. Você gosta de festa? Quem gosta de festa? Sério mesmo? Não, festa com crente, com nós. É bom demais, irmão. Pensa num negócio bom. Irmão, lá no céu, quando nós chegar. Já foi casamento? Já foi casamento de pobre? Não é bom? Já foi casamento de rico? Eu nunca fui, mas vi na internet. O cara gastou 50 milhões um fazendeiro para casar a filha dele. A coisa mais linda. Tu imagina o casamento de Cristo com a esposa dele. Olha o requinte, olha o luxo. Olha o luxo, olha os anjos lá, tudo enfileirado, esperando a noiva entrar pelo corredor. E Deus lá no trono e o cordeiro, o noivo esperando a noiva, dizendo: venham bendito de meu Pai, tome posse do reino que eu preparei para vocês desde a fundação do mundo. Aí eu me pergunto aqui o seguinte: como é que pode? Me diga, Marcelo, como é que pode? Vocês escutaram alguma música aqui massageando o ego de vocês? Vocês escutaram alguma música aqui trazendo promessa que Deus vai te dar carro novo? Ou que vai ter sabor de mel? Como é que nós acabamos de escutar uma mensagem, a palavra de Deus dizendo que Deus vai açoitar nós, que nós vamos passar por angústia, que faz parte da disciplina dele, para nós poder ser santos e ser salvos. E depois canta hino que no momento algum massageia nosso ego, só canta para Ele, adorando para Ele. E como é que nós estamos alegres ainda nessa hora? Sabe o que é? É a presença dEle. É a presença dEle que vai te acompanhar todos os dias da tua vida. E nunca vai te deixar. Nunca vai te deixar. Jamais.